Olá, gente, tudo bem? Estamos de volta aqui com o nosso observador, testemunha ocular e auricular da história, né? Dando uma passada ainda nessa guerra. Gente, não tem outro assunto, não tem outro assunto. Que, aliás, dentro desse assunto geopolítico atual, tá tudo que a gente pode querer, né? Tem drama, tem comédia, tem loucura, tem crime, tem romance, tem sexo, tem drogas, tem rock and roll. Cara, tem tudo aí. Não dá pra acompanhar outra coisa, nenhum dorama, não dá pra acompanhar nada. Não dá pra acompanhar nenhuma série na Netflix, cara, não dá. Porque tá muito bom isso aqui, cara, tá muito bom. Pra quem tá acompanhando jornalista, pra quem gosta de acompanhar o que tá acontecendo, gente, olha essa manchete, cara. Senadores brasileiros concluem que Trump só vai se satisfazer humilhando o Mula. Ah, moleque, hein? Aí o cara aqui no Valor Econômico, que é essa revista de jornalistas, né, que pertence ao grupo Globi, está dizendo aqui que como Lula não aceitará a humilhação, é preferível acreditar que o Brasil viverá a guerra do fim do mundo. Ah, estão falando em terceira guerra mundial, né? Gente do céu. Todo mundo já fechou acordo com a América, gente. Todo mundo. O Japão fechou. A União Europeia inteira fechou. Mesmo que os franceses reclamem dos alemães, reclamem, né, da van der Leyen lá, né? Ela é alemã, né? A comissária máxima lá da União Europeia, ela é da Alemanha. Mas fechou o acordo, gente, fechou o acordo. Lindo acordo de 15%. O Japão também. O Japão vai fazer investimentos de 550 milhões de dólares. A União Europeia de 650 bilhões de dólares. Gente, tá tudo certo, tem que fazer acordo mesmo. O México fechou, o Canadá fechou, mesmo que tenha havido no Canadá o que o pessoal chama de efeito Canadá, né? Que o cara da direita lá, o republicano canadense, estava na frente nas pesquisas para ganhar. E depois desse nacionalismo desenterrado do Canadá, que eu nunca ouvi falar que o Canadá tivesse uma verve nacionalista, eles são do Commonwealth, né, gente? Eles são súditos do rei Charles, né? Da antiga Rainha Elizabeth, da falecida Rainha Elizabeth. Então, essa coisa ufânica nacionalista só mesmo com relação ao rei, God Save the King, né? Mas acabou que o Trudeau acabou conseguindo eleger lá o democrata canadense por conta desse revés aí do tarifa, mas de qualquer jeito o Canadá sentou para conversar com o Trump e fechou o acordo. A África do Sul também fechou o acordo. A Índia também fechou acordo, está todo mundo fechando acordo. Menos o Brasil. Eles não entenderam ainda, né, cara? O governo Lula não entendeu ainda. Lula, se você não der um jeito no Bolsonaro, nesse inquérito do fim do mundo aí, das fake news, do inquérito das milícias digitais, 8 de janeiro, gente pegando 14 anos de prisão porque estava pichando com batom, Bolsonaro tomando faca na barriga e tomando possivelmente sendo condenado a 43 anos de cagente. 43 anos de cagente, estão de sacanagem? Agora vai tomar 50% de tarifa. Ainda tem o problema das big techs americanas contra as big mídias brasileiras, né? E o STF junto com o TSE tirando o Twitter do ar, o X, tirando o Facebook do ar, tirando o Rumble do ar, o Getter do ar, né, pedindo informações sigilosas de gente que assina contrato com as plataformas digitais por debaixo dos panos via e-mail, segundo, né, dizem, é assim que o Alexandre de Moraes pede judicialmente para empresas e cidadãos americanos que entreguem documentação, tinha que ser por carta rogatória, não é assim? De um jurídico de um país para outro tem que ser a partir de carta rogatória, assim que se faz, né? Existe uma ferramenta jurídica para fazer esse tipo de petição em outro país, né? Mas aqui no Brasil já virou uma zona mesmo, então tome uma pica de 50%, mais 100% virá se o Brasil continuar comprando commodities, especialmente de energia da Rússia, né? Enquanto a Rússia ataca um país soberano que é a Ucrânia. E ao mesmo tempo em que Lula vocifera fezes falando de Israel, que Israel é genocida, que Trump é nazista. Gente, isso aí. Agora os caras estão lá chorando. Ele quer fazer o que fez com o Zelensky. Zelensky fechou acordo, gente.
Zelensky foi lá porque ele é mais patriota do que qualquer um, né? E corajoso, o cara é comediante, stand-up comedy. O Zelensky, gente, presidente da Ucrânia, é tipo um Danilo Gentili, um Léo Lins, ele era stand-up comedy. E o cara chegou à presidência da Ucrânia. Tá lá, corajoso, hein? Não bota terno, tá sempre com aquele uniforme meio paramilitar. E vai lá, enfrentou o Trump, enfrentou todo o gabinete do Trump na Casa Branca, há uns 3 meses atrás, humilhou-se, mas conseguiu o que ele queria. Fechou o acordo internacional com a OTAN para ajuda com armamento, em troca de terras raras da Ucrânia e outras commodities, fechou o acordo. Pronto, agora o Lula não. Eu não fecho acordo. E o governo Trump está preocupado com o quê? Com esse alinhamento de Mula e os BRICS, né, com China, com Rússia e países que não são democráticos, que são países comunistas, né, tentando talvez uma moeda dos BRICS. É uma piada essa moeda de BRICS, né? Isso é uma piada, isso nunca vai acontecer, né? Mas, bom, tá aí, né? Tá todo mundo muito mal alinhado, e essa questão de Israel também, apoio ao Irã, Hezbollah, Hamas, só grupo terrorista. A gente viu o atentado que aconteceu ontem em Nova York, e me parece que o cara que matou 5 pessoas, deixou outras 6 feridas, ele estava realmente falando lá sobre Free Palestine. Então ele entrou lá no escritório lá daquela operadora de crédito lá para matar judeus, né? Então existe essa onda antissemítica, do qual o Lula é um dos cabeças do mundo hoje, né? Quando se fala em líderes mundiais antissemitas, né? Assim como é o Ayatollah Khamenei, o Lula também é a mesma coisa. É a mesma coisa. Bom, o Brasil caminha para ficar fora da vala comum dos 15% até 20% anunciados pelo Trump, e vai cair mesmo nos 50% agora, no dia 1º de agosto, sexta-feira dessa semana. Hoje é 29 de julho, né, gente? Final do mês, esse mês tem 31, e os senadores estão lá tentando conversar com o pessoal da Câmara do Comércio americano, Brasil e Estados Unidos, na Casa Branca, não conseguem falar com ninguém. A embaixadora brasileira Maria Luísa Viotti está lá, também não consegue marcar nada com ninguém. Aí vai o Jacques Wagner, né? O Jacques Surubinha, vai lá tentar falar com o George W. Bush, gente, o ex-presidente, está com 80 anos de idade. E o Bush, o George W. Bush, não é amigo do Trump, gente. Eles são republicanos, mas não são amigos, eles não são da mesma vertente republicana, não, tá? Aí o Jacques Wagner falou, não, quando o Lula era presidente, eu era ministro e eu falo com o George W. Bush para tentar uma negociação. Porra nenhuma, não vai acontecer nada. Enquanto o Lula não pegar o telefone e ligar para o Trump, marcar uma reunião, não vai acontecer porra nenhuma. E depois, essa reunião já é o final de um acordo que deve ser tratado antes, político e acordo comercial, político primeiramente, com relação às empresas americanas, inclusive a dele, a Trump Media, que é dona da Truth Social, que é a plataforma, uma espécie de Twitter com Facebook que pertence ao Trump, onde ele posta tudo primeiro, e posta tudo primeiro lá, no perfil dele como presidente dos Estados Unidos. Ele posta na Truth Social. Depois é que ele coloca no Twitter, no Facebook, no Instagram, nas outras plataformas. E essa plataforma também foi cerceada, porque ela ficava nos servidores do Rumble, que foi tirado do ar pelo senhor Alexandre de Moraes, que está mandando no Brasil junto com o PT e o governo do senhor Mula. Agora vamos ver o que vai acontecer, né? A empresa que mais vai perder, gente, o setor que mais vai perder com esse tarifaço de 50% vai ser o setor de ferro, alumínio, aço, né? E a indústria, a empresa que mais vai sofrer é a Embraer. É a Embraer. Gente, a Embraer manda centenas de aeronaves para os Estados Unidos, né? Aquelas aeronaves magníficas, tanto a aeronave comercial quanto o jato particular, que são top de linha no mundo da Embraer, e a Embraer vai perder. A Sky News já andou dizendo que vai cancelar a encomenda de 60 aeronaves Phenom. Phenom não, é a outra, não é a Phenom. A Phenom é o avião, Phenom é o jato particular, aquele jato maravilhoso, estilo Gulfstream, estilo aquele outro famoso, como é que chama aquele jato famoso?
esqueci o nome agora, é um jato particular, lindo de morrer, né? E a Embraer vai perder pra caramba por conta desse alinhamento do nosso presidente com Rússia, com China, com Noruega, com Venezuela, com Nicarágua, do Ortega. O Ortega tá morrendo, hein? O Ortega tá de mal a pior, gente. Esse pessoal, né? Agora tá na DC, tá chegando aos 80, tá indo todo mundo pro saco. Então, vamos ver o que mais tem aqui. No Valor Econômico, falando mal, né? Claro, que é um jornal esquerdopático, né? Falando que a ideia do Putin não é fechar acordo sem antes humilhar os outros, né? Não é humilhação, gente. O Trump, durante a campanha dele, ele foi execrado, foi vilipendiado, foi levado sob custódia, tirou o mugshot, né? Como se fosse como é que chama? Um preso, né? Como é que chama? Um condenado. Tudo aquilo foi massacrado pela imprensa e chegou à presidência da República não só como presidente, como também com a absoluta maioria no Senado e também no Congresso americano e na Suprema Corte. A Suprema Corte americana também é de maioria republicana. Então a gente vai ver o que vai acontecer daqui para frente, porque ele foi eleito nessa base de que faria a América grande novamente, trazendo as indústrias de volta para os Estados Unidos, trazendo toda essa mão de obra de primeira linha que os Estados Unidos sempre levou para lá, para continuar o avanço tecnológico do mundo, porque foi a partir desses avanços ali na Segunda Guerra Mundial, né, levando, assim, a gente pode questionar cientistas alemães para os Estados Unidos, que o homem chegou à Lua, por exemplo, com os projetos do Wernher von Braun, dos mísseis V2 lá, né? Da Segunda Guerra Mundial da Alemanha nazista. Mas de lá para cá a gente teve enormes avanços, né? Não só de tecnologia, de telefonia, de satélite, de celular, de rádio, de televisão, tudo dentro dessa maravilhosa economia liberal norte-americana, capitalista norte-americana. Isso jamais teria acontecido em outro lugar. Na União Soviética aconteceu algo parecido, mas em detrimento da fome, da miséria e da morte de milhões de soviéticos durante os anos 60, 70, né, para tentar fazer ali na Guerra Fria um equilíbrio de forças que jamais aconteceu e ruiu completamente em 1989, 1990, com a queda do Muro de Berlim e depois com a subsequente queda da União Soviética, perestroika, glasnost, etc., que a gente sabe que é a história da humanidade, né? Vamos ver, então Trump quer humilhar o Lula. É isso aí. Vamos lá, Trump, manda ver. Esse velho aí já tá todo cagado. Então, pessoal, valeu, obrigado por acompanhar o vídeo até o final. Se você gostou desse conteúdo, deixa aí o seu like, porque isso ajuda muito o canal a crescer. Aproveita agora para se inscrever, ativar o sininho de notificações. Sua opinião e seu comentário são muito importantes para nós seguirmos melhorando aqui o nosso conteúdo. Valeu, gente, eu sou Fábio Pirajá, muito obrigado e até o próximo vídeo.